esse ponto de abertura aqui são gaps, tá? E isso, para mim, para o meu operacional, funciona muito, tá? Aqui no caso dessa queda, ó... Cara, bem-vindo. Bem-vindo aí, obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Pô, eu que fico agradecido, Boggs, do convite, de estar batendo esse papo contigo aí, te acompanho nas redes sociais, tu é um grande analista, e o que me chama muito a atenção, para te fazer um elogio, aproveitando o ensejo, né, é que, cara, tu tá sempre estudando, isso aí é uma virtude do cara que busca análise técnica, que quer ser trader, sim. Ele tem que saber que o estudo vai fazer parte de toda a carreira dele, né, velho? Sim. Eu escuto muito quando a galera fala, porque eu virei a chave, ou a virada de chave, quando é que é a virada de chave? Cara, a virada de chave não existe, velho, é todos os dias a virada de chave, né? E, pô, o cara que passa o dia inteiro na frente do PC, analisando, tradando, e de noite tem família e tudo mais, e no final que as crianças vão dormir e estudar ainda, né? É muita dedicação, e é isso, para mim, o segredo do sucesso no trader é a dedicação que tu impõe, né, para os teus objetivos, né, cara? Cara, eu tenho até falado assim mesmo com a galera que fazia. Acho que você deve também passar por isso. É difícil a gente achar conteúdo diferente e bom para poder estudar, né? A dificuldade hoje é você achar coisa boa. Né? Hoje em dia todo mundo é ganhador, todo mundo é vencedor, todo mundo quer te vender. Eu já vi cara que ficou uma semana positivo mandando para mim: olha o que eu fiz aqui no meu Instagram, comprei seguidor, sabe que eu preciso pagar minhas contas, vou vender os cursos. Então, tipo assim. Esse é um dos problemas que a gente vive hoje no mercado, né? E um dos motivos até de eu ter chamado você, que você tem uma metodologia que eu não abordo ainda, que eu não tive tempo ainda de olhar, estudar, né? E, cara, primeiro se apresenta aí pra galera, tá? Pessoal, vocês sabem que tem todo um filtro para que a gente traga os convidados aqui de quinta-feira, né? Tem que saber que é uma pessoa honesta, uma pessoa que vive realmente pro mercado, de mercado, que olha o mercado de maneira séria, que fala sobre gestão de risco. Vocês já sabem que a gente não vai trazer qualquer pessoa aqui para a live. Matheus, muito gente boa, um cara muito sério, né? A gente já tinha feito uma live meio que assim em conjunto, né? Com o Madruga uma outra vez, a gente se fala às vezes aí no Instagram, né? E aí foi uma das pessoas que realmente surgiu como nome aí que a gente quis trazer para que vocês possam aprender mais, conhecer mais sobre outros profissionais sérios que tem no mercado financeiro, que vocês podem ver outros métodos de análise, né? Às vezes vocês vão ver o que ele vai passar, vocês vão se identificar muito, e esse é o legal da Bolsa, né? Não existe um indicador bom, ruim, existe o que você se adapta, o que você se sente bem, né? Então, cara, se apresenta aí antes para a galera, a gente já começar um bate-papo. Bora lá, então. Muito boa tarde para toda essa tua audiência qualificada, né, cara? Eu sou Matheus Almeida, sou analista da CNPI. Basicamente, entrei no mercado, Boggs, em 2018. Eu venho de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, a penúltima cidade do Brasil, depois já é o Uruguai. Então, lá, e assim como eu vejo também, na grande parte do Brasil e das escolas, a gente não aprende a lidar com as finanças pessoais, com investimentos. E, cara, eu nunca tinha me envolvido com a Bolsa em 2018, eu fazia um mestrado aqui em Porto Alegre, e um colega de mestrado me mostrou, a gente estava na aula e eu vi ele fazendo uma compra de Petrobras no gráfico. Pô, eu sentei do lado dele e disse, cara, o que é isso? Ele disse, não, isso aqui é o mercado financeiro. Eu disse, caramba, velho. Cara, dali para frente eu fiquei apaixonado, e aí em 2018 comecei a operar, mas naquela forma... né? Tipo, pô, e também a gente pegou o mercado de alta ali, né? Em 2018, 2019, eu era muito inteligente. Sim. Onde eu comprava, o mercado ia a favor. Sim. Né? E, cara, eu tive a honra e o prazer de fazer o meu primeiro curso, foi com o Márcio Noronha, em 2019, e era um curso de formação em analista gráfico. Então, cara, deve ser um dos caras mais antigos que tem no mercado, né? Olha, o Boggs, na época, eu não sei se ele tinha 80 ou 81 anos, quando eu fiz o curso com ele tá vivo aí, ele faz ainda live, faz análise, e ele tem uma sistemática muito bacana de análise, né? E o curso dele era 7, 8 meses de curso, 3 vezes por semana ao vivo. Pô, era uma parada bem bacana. E, cara, 2019, então, eu comecei a ter curso com ele e operava swing trade. Até na live que a gente fez juntos,
eu falei que eu comecei pelo lado certo e fui para o lado errado depois, né, cara? Uhum. Porque ali 2019, poxa, tinha uma taxa de assertividade bacana. E, claro, peguei também o mercado de alta, que também estava favorecendo essa parte compradora, né? Mas, pô, comecei a me desenvolver com o swing trade, e aí fui para o day trade. Quando eu fui para o day trade, em 2020, eu conheci o Al Brooks. Aí, cara, eu mergulhei na metodologia do Al Brooks, li o livro dele, que ele tinha, o Bar by Bar, em inglês. Cara, levei, acho que 1 ano e meio para ler o livro. Aí depois o Aranha, junto com o Márcio Noronha, fizeram toda a tradução desse Bar by Bar, saiu três livros, que inclusive é os livros que eu gosto de ler muito. Ele tem uma visão muito aguçada, e eu consegui unir a estratégia do price action do Al Brooks, do barra com a análise técnica clássica. Legal. Então, basicamente, o meu operacional, uso só médias móveis, tem alguns indicadores que eu gosto de olhar alguma distorção de preço, mas é o barra. O barra começou a me safar de roubadas, de às vezes segurar um trade que já a premissa já perdeu, ou também naquele momento eu não entendia o que era um ciclo de mercado, qual era o alvo conveniente para aquela minha operação, e aí, cara, o barra começou a me mostrar a pressão, eu comecei a ter uma leitura mais aguçada, e aí foi de 2020 em diante que eu aprendi, mas e o que eu falo, o Boris, para o pessoal que me segue, que está lá no grupo do Insta, do WhatsApp, cara, é que se alguém te vende que tu vai ser lucrativo no trade, principalmente no day trade, em um curto espaço de tempo, e tu não vai precisar te dedicar a estudar, velho, foge, que é roubada, né? Porque, cara, eu, na realidade, com o day trade, eu tive uma história de superação. Eu perdi por 4 anos consecutivos, né? Tá. E, cara, era impressionante. Eu falo e eu chego a me arrepiar porque eu me lembro da sensação da dor, porque diariamente eu acordava e eu estudava, cara, estudava com afinco. Sim. Mas parecia que... Mas eu entendia que hoje, olhando para aquele momento, não estava maturado o conhecimento, né? Uhum. Eu estudava, eu lia, poxa, eu li quase todos os livros do Márcio Noronha, da Time, e buscava, e até hoje, né? Mas antes aquilo não estava maturado, então eu tinha absorvia muito conhecimento, mas não conseguia na hora do gráfico. Por quê? Por causa das emoções, né, Borges? Aí, cara, até maturar isso foram 4 anos de tristeza. Não digo tristeza, foi de aprendizado, porque eu sempre coloquei na minha cabeça que eu estava ali, eu tinha um custo de aprendizado, como a gente faz uma faculdade, né? Tu tem 4 anos, então eu sabia, cara, poxa, se eu quero ganhar como ganha um médico, um cirurgião, provavelmente eu vou ter que ter esse tempo de maturação de 7, 8. Então eu tinha que dar tempo ao tempo, e foi isso. Dei tempo ao tempo, não desisti. E a gente vê assim, né, Bogs, que, poxa, 95% perde 5%. Esses 5% não são os caras inteligentes, foram os caras que aguentaram ao longo de tantas perdas no aprendizado deles, e aí conseguir maturar através dessas perdas, a parte psicológica, conseguir alinhar tudo isso, e aí conseguir, né, ter um resultado positivo no trade e também nos investimentos, né? Sim. Cara, isso para mim faz muito sentido, né? Quem eu tava até falando aqui, né? Eu passei durante um bom tempo ali encontrando uma grande dificuldade, tá? Em achar conteúdos que para mim seriam relevantes para eu conseguisse entender mais o mercado, né? Porque tem um determinado momento que eu acho que isso acontece em várias áreas, né? Em várias áreas ali. Deixa eu só mandar aqui, o cara tá pedindo um código aqui para mim. Eu preciso mandar aqui, que senão... Aqui, ó. E hoje a gente tem muita informação, né? Né? Tem uma obesidade de informação, então às vezes a pessoa fica perdida, né? Cara, então, exatamente. E aí eu passei um bom tempo, na verdade, estudando, vendo o que eu iria estudar e quem eu iria estudar. Né? Eu comecei entrou agora nesses últimos 3 meses, muito se fala sobre SMC, o Smart Money, né? Eu até confesso que no começo, quando eu comecei, eu tinha um certo preconceito, porque começa a vir com muito nome diferente para mim, eu já não gosto tanto. Né, que parece sempre que alguém está querendo vender uma média móvel com outro nome, né? Um IFR com outro nome, né? Então, enfim. E cara, aí eu peguei um vídeo um dia de um cara que tinha feito uma participação em live, comecei falei, deixa eu assistir esse vídeo, né? Deixa eu dar uma chance, né? Uma oportunidade ali, né? E cara, para mim começou a fazer mais sentido para que eu filtre mais as entradas e que eu
começasse a enxergar o mercado de outra forma, né? Eu ainda não gosto tanto, mas, enfim, respeito, porque quem criou o método deu uma certa nomenclatura para algumas coisas, né? Então, quando você começa a ver boss, choque, blá, 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 cara, no fim das contas, acaba facilitando para quem está começando, porque um é rompimentos a favor e o outro primeiro rompimento contra a tendência. Então, assim, para quem está começando, até para poder se familiarizar muito mais com o gráfico, acaba fazendo mais sentido. E mais, cara, aí eu comecei a procurar traders gringos mesmo, os caras que tem canal no YouTube, que tem grupo, comecei a filtrar quem não tinha risco-ganho, comecei a filtrar quem só acertava, comecei a ver esse tipo de coisa, para mim começou realmente a fazer muito sentido. E aí, a partir desse ponto, eu falei, cara, encontrei uns 2, 3 traders aí, materiais, vídeos, cara, umas 100 horas de vídeo aí, e eu literalmente tô debulhando de assistir, cara, porque é algo que eu gosto, é algo que eu consigo melhorar operacional, tem muita coisa que eu já fazia, e aí quando eles te dão umas ideias diferentes, abre a sua mente e fala, poxa, eu posso filtrar a entrada aqui, posso entrar em mais operação aqui, tenho mais pontos de entrada, porque que rola e o que me deixa às vezes um pouco incomodado, vamos lá. Eu trabalho com médias móveis aqui, geralmente eu trabalho com retração, FIBO, né? Deixa eu até puxar minha tela. Você tá conseguindo puxar sua tela depois aí? Consigo sim, Porra, então eu vou pedir para você mostrar a sua tela e ver o que você mostra aí para o pessoal, tá? E aí, o que rola? Né, eu trabalho com média, por exemplo, 27 exponencial, 55 exponencial, eu já trabalhei com de 21 e 42, 17 34, 17 55, enfim. Eu trabalho com essas duas hoje, que eu acho que elas respeitam bastante, só que em determinados períodos, né, que o mercado se movimenta, se eu estou esperando uma retração, perfeito 50% ali, se eu estou esperando realmente o mercado dar um bom sinal ali, ele não está respeitando o médio, muitas vezes eu acabo ficando de fora. Só que a gente está no mercado há muito tempo, a gente fala, porra, a probabilidade desse movimento gráfico aqui, embora ele não possa não bater na média, subir, ou passar um pouquinho do meu 1,8 subir, é maior do que cair. E aí eu precisava, né, pessoalmente, encontrar mais pontos de entrada para que eu conseguisse aproveitar melhores movimentações. Isso não vai me fazer operar muito. Eu não tenho muitos movimentos grandes no mercado durante o dia para eu que opero tendência. Vai ter 1, 2, dia muito volátil 3. Mas às vezes me deixava de fora de alguns movimentos e até mesmo no meio do movimento de alta ou de baixa ali, para que eu consiga aproveitar pelo menos uma parte dessa movimentação e tivesse um risco-ganho adequado para poder operar, né? Então, cara, passei um bom tempo assim, tipo, putz, preciso estudar, mas não vou estudar uma média móvel. Não vai mudar nada para minha média de 20 exponentes. Tem gente que fala, dia, que média que você usa? Eu coloquei 20 aritmética. O cara falou, não, aí tá completamente errado. É 21 aritmética. Não vai mudar porra nenhuma. Não vai mudar nada. Entendeu? Não vai mudar absolutamente nada, né? Então, cara, eu sempre gostei de, assim, estudar. Eu, quando comecei no trade, eu não tive livro, quase não tinha informação. Eu fui olhando com o cara fazia aqui um pouquinho ali, comecei a pôr na tela, comecei a entender, olhava para mim, poxa, eu analiso bem, mas não rentabilizava, faltava gestão de risco, porque tomava os stops longos, aumentava a mão, aí tudo começou a fazer sentido. Já coloquei 30 indicador no gráfico. Acho que todo mundo já pôs um monte de indicador no gráfico, né? Alguma vez na vida, né? Porque você fica 2 dias para trás quando você está começando, você acha uma outra tela que o cara tem 8 indicadores e você fala, é isso que eu preciso. Exatamente isso que eu preciso para poder trabalhar, né? Então, dentro dessa movimentação ali que o mercado que o mercado oferece, né? Com isso eu procuro, né, ter mais entradas, um índice de assertividade manter em 50%, 52%, se aumentar mais em cima é ótimo, mas principalmente aumentar payoff, porque para mim o dinheiro tá aí, né? É no payoff, é nessas operações, tá? E cara, quero que você faça um belo de um resumo para mim, ou pelo menos mostre algum setup aí. A gente tem mais coisa para poder conversar ainda hoje, tá? Se você puder compartilhar a sua tela ali, tá, galera? Cliquem no like, tá? Uma coisa que eu já vou adiantar, tá? Todo mundo que vem aqui, a galera pede para compartilhar o layout do Profit. Você consegue depois mandar para mim, para mandar lá para nossa comunidade? Claro, mando sim. Eu exporto ele e mando para ti. Deixa comigo. Fechou. Você já usou o StreamYard aí já, né? Tem um maisinho ali para poder compartilhar a tela ali. Então beleza. Achar então tá aqui em a casa. tela.
Eu acho que é essa aqui, velho. Bora. Tá compartilhado aí, né? Tá indo? Tá, tá. Tá? Pera aí, deixa eu ver aqui. Se tiver o Agro, sim, o Agro já. O Agro tá aqui no backstage aqui. Pegou aqui só. Rapaz, você vai ter que diminuir essa tela só aí, Não, senão peraí, que eu vou ter que ajeitar aqui que eu esse seu monitor de 450 polegadas Ultra Wide aí. Peraí que agora que eu vou ter que achar a tela que tá a minha tela cheia aqui. Agora vai, agora sim. Agora foi. Fechou. Tá, eu deixei assim meu setup só para mostrar para vocês, para o pessoal da live, como é que é o meu setup de utilização. Eu também, o Boggs, opero basicamente como tu, eu utilizo média móveis, retrações, e falando do SMC, eu utilizo, cara, gaps, tá? Gaps de barras em aberto, como pontos, que, cara, é muito parecido, nomenclaturas diferentes, mas é a mesma coisa, né? São espaços de ordens que ficaram em aberto ali, que a probabilidade do preço ir ali fechar aquele espaço ali é muito grande, né? E esses gaps de barras em aberto, você está falando com 3 barras, o máxima de um e a mínima do outro se toca numa tendência de alta, é isso? Tá, se você puder mostrar um exemplo aí, galera, aí. Claro. Aqui, ó. Aqui eu tinha marcado até um gapzinho que eu estava acreditando que o dólar poderia buscar, mas agora a gente já está tentando superar fundo. Então, olha só, isso aqui é um gap de barras, ó. Basicamente, esse gap, eu tenho uma barra, tá? E o fechamento dela com a máxima da barra posterior, sem ser a barra posterior a que veio após. Então, esse ponto de abertura aqui são gaps, tá? E isso, para mim, para o meu operacional, funciona muito, tá? Aqui no caso dessa queda, ó, eu tenho gaps de barras aqui nessa região, então eu gosto de ir marcando, Borges, porque sempre eles são fechados, tá? Claro que... Cara, falta um indicador pro Profit disso, né? Pro TradingView é fácil, né? Tem uns indicadores pro TradingView ali, depois se quiser eu te passo. Pro Profit seria interessante. Esse foi um dos pontos, tá? Esse foi um dos pontos, né? Quando você usa SMC, aí já põe o nome em inglês que é um pouco mais bonito, né? O Fair Value Gap, né? Que é o espaço lá, ou aquele imbalance, que é o candle do meio, né? Quando eu comecei, falei, pô, mas o que é esse FVG, imbalance? Aí você vê que é a mesma coisa, a estrutura, só o candle do meio que é chamado de outro nome, né? Então, isso é algo interessante ali. Cara, e isso começou a abrir abrir a mente, assim, e principalmente com esses testes de liquidez, essas violinadas, assim, que eu já tomei, todo mundo já tomou um monte de violinada na vida, né? Não tem que falar, quem usa stop toma violinada, né? Não tem como, né? E o bacana, né, o Borges, que aí tu, a partir dessa visão que tu tem, tu já sabe, tipo, tu vai entrar numa operação, tu tá vendo que tem gaps abaixo da tua posição, tu sabe que o teu stop ajustado realmente não pode ser ali, né? Exato. Então, ele já te faz calcular uma relação de risco-retorno já que seja saudável para tu estar numa operação e segurar, porque muitas vezes fecha o gap e tem uma demanda tão forte, no caso da compra, né? Que já, porra, a barra já reverte, já deixa uma barra de sinal bacana. Então, para mim, funciona muito. No meu operacional, eu busco sempre gaps, e é por isso que um dia eu estava na live aí com Lagosta, e eu falei para ele que eu gostava de operar muitas vezes lateralidades. Ele disse, pô, mas tu é maluco, cara. Disse, cara, lateralidade, todos os gaps são fechados de lateralidade, então é impressionante como funciona muito. E aí só muda o nome, né? Então, basicamente, o que eu uso? Eu uso o gráfico de 5 minutos para fazer as minhas entradas, eu uso o gráfico de 15 aqui com uma banda de Bollinger para medir quando tem muita volatilidade, para ver se as barras estão fechando fora das bandas. Isso já me demonstra que está tendo uma distorção em uma determinada ponta, e aí eu fico aguardando uma operação contrária, ali, uma correção, né? Então eu uso o gráfico de 5, o de 15 e o de 60, tá? Mas basicamente, Boris, e uma coisa que tu tocou quando tu estava falando, e para mim, cara, foi fundamental, é quando a gente fala de probabilidades. Quando o trader começa a pensar sobre as probabilidades, eu vejo que fica tudo mais claro, né, cara? Sim. Então, poxa, nós temos uma região aqui que eu tinha marcado de suporte, né? Um suporte relevante, foi um gap em aberto aqui também, que já foi fechado, né? Então ele já foi fechado até por essa barra. E aí, muitas vezes, tu quer entrar num movimento, esse movimento foi ao teu favor, como essa barra aqui, uma forte barra de alta. Essa barra aqui indica que pode ter sido um clímax. Geralmente, os clímax são corrigidos até a base
que foi aqui essa correção, mas muitas vezes ele vem fechar o gap que ficou. Então tu pode entrar com uma ordem limitada ali, né? Tu tem que ter a calma de esperar o preço vir capturar aquela liquidez para ele seguir no sentido que ele tem que ir, né? Então eu comecei, a minha metodologia é um pouco de tudo, né? Quando eu estou no trade, eu vou no barra-barra para ficar lendo a leitura de pressão das barras, né? E quando eu estou fazendo uma análise já mais macro, onde eu vou me posicionar, vendo os pontos, eu gosto de mensurar os gaps. Então, eu começo sempre o meu dia olhando o gráfico semanal, né? Eu gosto de olhar o gráfico semanal para ver se ele já está rompendo fundos, como ele está da média móvel. Para mim, a média móvel é um grande padrão, né? Seja ela quando ela está servindo de resistência ou suporte, de tu executar operações, no caso da venda, de tu vender alto, né? Porque a gente quer sempre vender mais caro para comprar barato. Então, como é que tu vai fazer isso numa tendência de baixo? Poxa, tu vai aguardar uma regressão à média, com uma barra de sinal bacana. E esse também é um setup que eu separei hoje aí para a galera, e é um setup que eu passo para a moçada que é aluna, que é o setup de regressão à média, tá? A gente teve um muito bom na segunda-feira, tá? Que eu ainda falei para o pessoal, eu disse, olha, vai ter uma regressão à média, eu já pendurei, foi essa barra aqui, tá? Então eu fiz esse trade de regressão à média, quem quiser estudar, só pegar e botar o gráfico para trás que tu vai ver, compra na máxima, no rompimento da máxima, um stop nela mesma, poxa, uma relação de risco-retorno de quase 3-1. Muitas vezes eu entro também pelo mensurado da barra, tá, Boris? Gosto de fazer... Que é isso? Eu mensuro ela aqui pego a régua de Fibonacci e faço o movimento dela, tá? Tá, entendi. Duas vezes o movimento dela. Exatamente, o movimento dela com a minha relação de risco-retorno. Tá. Da barra. Sabe o que eu vou te pedir antes? Fala para mim as médias que você está usando, série aritmética, exponencial. Eu uso 3 médias, tá? Uma média de 20, todas exponenciais, média de 20 exponencial, a de 60 exponencial e a de 200. Por que eu uso? Para me representar, a de 60 me representa o gráfico de 15 minutos, para eu ter uma noção aonde o preço está, né, perto das médias. A de 200 vai me passar a média de 20 no 60, né? Então aqui eu já tenho uma visão daquele meu setup que eu tenho ali na minha máquina, quando eu reduzo a tela, tá? Basicamente, é um setup muito simples, né? Eu vou traçando regiões e, para mim, o diferencial de toda essa estratégia são os gaps, buscar sempre fechamentos de gaps, e é por isso que eu consigo, às vezes, ter alvos longos, por causa de estar mensurando e buscando esses gaps. Mas esse setup, o Borges, de regressão à média móvel de 20 períodos, aí se o pessoal quer usar aritmética, que se quiser usar 21, exponencial, aritmética, fica a critério do freguês, tu tem que te sentir confortável com o que tu tem, porque, poxa, se tu vais operar ao longo de 20 anos, tu tem que ter o teu instrumento de trabalho o mais confortável possível, né? E ele tem que fazer sentido para ti também, né, Boris? Sim. Então, para mim, essas... E quando eu estava na minha fase de buscar a consistência, de fechar positivo mensalmente, eu passei um ano operando apenas regressão à média móvel, que é essa... Um ano com um contrato operando média móvel. Até semana passada eu estava olhando a campanha, eu tenho ela gravada, que, cara, basicamente esses trades aqui foi os trades que me fizeram ter a virada de chave. Claro que nós temos que ter premissa para executar ele, tá? Não é em médias laterais, ele é um trade executado em tendência, tanto na ponta compradora, pegar aqui uma tendência de baixa para que eu possa mostrar para o pessoal, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, quando a gente tem uma tendência realmente robusta, quando a gente tem uma tendência robusta, eles funcionam muito, tá? Eu gosto muito de operar ele como aguardar uma regressão até a média e ter uma barra de sinal vendedora. Onde eu tenho uma barra de sinal vendedora, eu consigo já apregoar uma ordem na mínima dela, stop geralmente um pouco acima da média móvel, e aí eu busco sempre fundos anteriores, tá? Geralmente eu faço uma parcial no fundo anterior para ajustar minha posição e tento ir levando para um swing até que o preço comece a me mostrar que ele já está numa lateralidade, porque o que eu gosto de bater muito na tecla também, e aí muitas vezes, quando eu estava iniciando, eu escutava falar e não sabia o que era, que são o contexto de mercado, né? Porque o mercado se desenvolve num contexto, que geralmente é um contexto de rompimento, onde a gente tem uma tendência, né? O preço começa a ficar mais fraco, começa já a trabalhar dentro de um canal,
Desse canal, a gente tem mais, o preço começa a enfraquecer mais ainda, aonde? Deixa eu pegar aqui uma tendência que aí o pessoal vai começar a entender um pouco melhor. Nesse momento de tendência, o preço começa a ficar em lateralidade, né? Ele vem numa tendência forte, tem regressões à média, que são vendidas, e aí no momento que a gente tem lateralidade, a gente tem um equilíbrio de forças, onde essa força vendedora já está sendo dissipada, e aí a gente entra num outro ciclo de mercado, que é o mercado de rompimento, onde a gente tem uma tendência que já dá amplitude, né? Então ele vai de uma tendência, de um mercado de rompimento, um mercado já de canal, desse canal a gente vai ter uma lateralidade para ter esse ciclo de mercado. Isso aí também, eu escutava falar de ciclo de mercado, puxa, mas o que é isso? E não conseguia entender. Depois que eu entendi, poxa, aí tu começa a olhar para quem vai fazer um teste, um backtest, eu já antecipo, tá, que essa estratégia de regressão até a média, esse aqui é o filé do filé que eu trago para o pessoal, ela funciona em cerca de 75% a 80% das vezes que ela surge no gráfico. Tá? Em tendências, né? A gente tem que falar sempre isso. Vou pedir para você explicar então detalhado isso. Deixa eu só puxar minha tela 1 minuto, tá? Fica galera, bem. Eu vou abrir um call aqui de uma BDR, tá? PDD Holding, tá bom? PDD Holding aqui. Por que eu vou abrir esse call? Eu tô olhando o gráfico dela aqui, ó. Tá muito bonita essa movimentação, tá? Tá muito bonita essa movimentação. Deixa eu mudar a cor aqui, vai ficar melhor para vocês poderem enxergar na sala. Cara, desculpa te interromper, viu? Que isso, fica à vontade, por favor. Bora. Tá bem bonito esse trade aqui, rompendo o máximo aqui do semanal, depois de ancorar aqui nas médias, tá? A gente tem já ganhando toda essa região aqui, ajustei para cá, fechou acima, não rompeu, ajustei para cá, fechou acima e tá rompendo. Então a gente tem bela estrutura de alta ali, com primeira parcial ali em torno de 6% e alvo principal de 25%, tá? Então eu vou trabalhar aqui, tá? Com um stop de 10% mais ou menos nessa ação, tá? Deixa eu pegar aqui até cancelar, vou comprar 100 aqui nesse patamar. Ó, vou trabalhar com stop 59,31, tá? Agro, compra aí P1DD34, tá? Deixa eu te mandar aqui. DD34, tá? Aqui comprado, tá? Deixa, opa. 67,15, tá? Stop 59,31. Primeira parcial aqui, tá, galera? Deixa eu, aqui vão ser 200 ações, tá? Vou comprar mais 199, pronto. Deixa eu dar aqui, tá? Aqui, beleza, 59,31. Primeira parcial aqui, tá, galera? No 72,43, tá? 72,43 e alvo final aqui nessa outra região de topo, tá? Aqui no 83,88, tá bom? Fechou? 83,88. Parcial 7243 e alvo final 8388. Beleza? Cara, desculpa te interromper aí, mas call, vamos passar para a galera, tá bem bonito o gráfico e vamos para cima ali, porque tem espaço ali para poder acelerar. Boa, BDR tá bom, então, boa, já é uma diversificação também, pessoal. Já cara, tá bem bonito. Tá bem bonito ali para poder acelerar. Fechou? Então, beleza, deixa eu já voltar a sua tela aqui, vou pedir agora para você detalhar esse setup, explicar ali para a galera. Pessoal, se tiverem dúvidas aí, mandem no chat também, Matheus responde vocês. Perfeito, vou ficar aqui de olho no chat. Basicamente, então, o setup de regressão à média móvel, tá? Ele é um setup, basicamente, o mercado, a gente tem que entender que o mercado é calculado, né? Então, a média móvel, ela serve para isso, né? Porque quando a gente fala de média móvel, o que quer dizer? Quer dizer que é uma média de todos os movimentos que a gente teve no passado e ela está refletindo, né? Então, quando esse setup basicamente funciona em tendências, tá? Tu vai procurar um dia de tendência, e aí a galera que gosta de operar mercado exterior, gosta de operar Forex, cara, tu tem uma gama de ativos que tu pode estar operando, né? Tendências com essa estratégia. E aí tu pode buscar só ativos de estratégia de tendência. Eu vou pegar aqui uma de baixo. Eu tirei um pouco da minha tela branca para melhorar para o pessoal. Basicamente, nós temos que ter a premissa de uma tendência, tá? Uma tendência já forte, que tu veja que tem barras, aqui no caso, né, superiores, barras de baixa do que barras de compra. Compradores tentaram comprar
nessa região aqui foram estopados, tentaram comprar aqui, foram estopados, e aí a gente tem uma regressão até a média, tá? Vocês podem ver que o preço vem deslocado, longe da média móvel. No momento que ele regride até a média móvel, é que ele fez uma regressão até no padrão, né, que poderia considerar alguns aí uma cunha, né, de padrão de 3 puxadas, o preço falha, e eu vendo essas falhas, tá? Essa estratégia aqui tem essa relação de 75% de taxa, 75 a 80% de taxa de assertividade, tá? Geralmente, o que eu busco? Ou o mensurado da barra, o 2-para-1 da barra, Tá. Faço o mensurado da barra, ou busco gaps, tá? Nesse caso aqui, ó, deixa eu aumentar aqui a minha tela, o pessoal enxergar melhor. Nesse caso aqui, eu tinha um gap nessa região aqui, ó. Então, eu poderia largar uma parcial nessa região, meu preço ficar muito bem colocado aqui em cima, e aí eu ir tentando trazer o meu trade, né? Vendo se tem pressão. Poxa, pressão, rompendo o fundo anterior, tive uma barra aqui. Pô, o que essa barra é comprador? Vai furar o meu gráfico? Não, isso aqui são os vendedores que venderam aqui em cima, estão realizando lucro, eles têm que comprar. De repente, algum comprador está tentando sair no zero que comprou aqui nessa posição. Pode ser. Então, pode ser uma barra de desistência. Para quê? Para o preço fazer uma segunda perna, tá? E aí ele foi corrigir novamente na média móvel. Aqui já não venderia, eu não venderia, porque não está dando o setup específico, tá? Que é chegar na média móvel, testar a média, fechar abaixo da média móvel, no caso da baixa, fechar abaixo da média móvel, com a sombra acima, tu vai vender a mínima e o teu stop pode estar na sombra. Poxa, Matheus, eu tenho medo de ser estopado. Cara, mensura então. Bota 1-para-1 da barra, mas só que aí tu vai ter que buscar mais de 2-para-1 do payout, tá? Senão não fecha. E o Borges, tu, como um trader experiente, tu sabe que se a equação do trader não tiver ajustada, a matemática não vai fechar no longo prazo. Não fecha, mano. Não fecha. Não fecha. Às vezes eu faço. Às vezes eu entro num trade aqui, aí me estopa com 150 pontos, aí ele volta, aí eu vejo, porra, eu não estopei e eu tô ganhando. Aí eu falo, cara, mas no longo prazo você quebra. Não, você tá falando isso porque você perdeu dor de cotovelo. Eu falo, não, cara, porque é estatística. Se você não estopa com 250, você não vai estopar com 250. Não, mas com 300 eu estopo. Não estopa, velho. Mas tem um dia que você não vai estopar. Entendeu? Então, assim... Isso aí é que faz a gente virar, na realidade, né, cara? Exato. Esses pontos aí que te fazem a virada, não é nada mágico. Quando a gente, pô, parece simples, tipo... Cara, eu passei 1 ano operando isso aqui. 1 ano. Pô, cara, super simples. Amanhã eu vou fazer. Mas tu vai conseguir fazer ao longo do tempo e tu ser estopado, tu tem que aceitar que muitas vezes vai te estopar e vai ir ao teu favor. E aí a galera começa a tentar buscar o trade. Então, veja, numa tendência que a gente teve aqui uma abertura em baixa, e bom falar de probabilidade, né, Bogs, que essa probabilidade aqui, ó, de retorno em V, ela ocorre 20% das vezes, tá, num período de 21 dias. Então, qual vai ser... Poxa, se tu sabe que é a menor probabilidade disso acontecer, né? Então, tu tem que estar pensando sobre isso. Poxa, mas aí, beleza. Eu tô olhando, ele teve um primeiro ponto de correção e o preço já veio testar a máxima do dia, né? Topos anteriores, mais uma correção. A correção foi comprada. Aqui, eu já estou comprando no fechamento dela e o stop na mínima, tá? Foi um trade que se desenvolveu num padrão de 3 pernas. Última barra aqui eu já consideraria um tanto climática, já possivelmente estaria realizando aqui uma parte do meu capital, ou todo até, por atingir um alvo. E, cara, mais uma vez, mas olha só, Matheus, tem muita sombra acima, força vendedora, beleza. Poxa, aqui o martelo eu não posso deixar. Então, executa a operação, o stop quer ficar bem colocado abaixo do fundo anterior, que é um stop técnico bacana, e tu vai levar para mais um trade. Aguarda a regressão, realiza nos topos, aguarda o preço voltar, fazer o pullback, deixou o padrão em cima da média móvel, sombras abaixo, que demonstrou que compradores estavam ativos, compraram a barra, fecharam a barra acima dos 60% dela. Cara, aqui tu está entrando a favor do movimento. Né? E eu gosto sempre de identificar esses movimentos para não passar tanto calor e para ter uma taxa de assertividade um pouco maior. Então, no meu dia, Borges, eu faço o máximo de 3 trades, cara. O dia que eu faço 5 trades é quando a minha plataforma trava, também, porque o meu máximo é 5 trades no dia e 3 stops que eu posso tomar. Então, muitas vezes eu nem chego a fazer os 3, porque eu tenho a minha meta de capital, e isso também a galera quer operar muitas vezes com pouco capital e ter uma alta taxa de retorno. Cara, nem os caras de Wall Street, que tem todas as informações na mão, os caras conseguem fazer isso, né, cara? No nosso mercado aqui,
poucos gestores de fundos multimercado conseguem bater o mercado. Se tu tá fazendo mais de 1% do teu capital por dia, cara, tu tá dentro de uma exceção. Mas não, a galera quer fazer 10, quer fazer 30, quer fazer 50% no dia, no mês. Cara, ninguém foca em juros compostos, né? Ninguém foca em aumentar o capital com calma, né? A galera quer ficar rico da noite pro dia, não tem jeito, né? Falei, seria muito mais fácil triplicar a galera que tá assistindo a live aqui, que assiste a live de manhã, se a gente ficasse falando, não, vamos aqui, vamos ficar clicando, fazendo 10% da banca, aí vamos dobrar a banca, e não sei o que lá, e banca, e blá, 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 blá. Cara, o mercado não é assim, velho, não é assim, entendeu? E as pessoas procuram facilidade até hoje, né? As pessoas procuram entretenimento, as pessoas procuram alguém que se ferra mais que elas para poder justificar o próprio fracasso. Né? Algumas coisas que eu mudei muito ao longo do tempo, acho que todo mundo começa a fazer day trade, você quer falar para todo mundo que você faz day trade, né? Você quer falar para todo mundo que você, porra, que o mercado, né, liberdade geográfica e blá blá blá, aquelas coisas que os caras falam. Mas, cara, eu não consigo ficar clicando no celular, eu tenho que estar no computador, tenho que estar concentrado, eu tenho que estar calmo, eu tenho que estar bem, entendeu? Não posso estar com sono, né? É muito diferente a realidade, né? E outra, a nossa realidade é ficar horas e horas olhando o mercado para clicar pouco, entendeu? Não tem aquela emoção toda que a galera fala, é uma visão muito mais analítica, de concentração, de estudo ali, né? Por isso que eu tenho a minha tela aqui, esse seu monitor são de quantas polegadas? 34? Cara, 34. Aí eu tenho também um monitor grande aqui, cara... A tua é bonita pra caramba, hein? Oi? A tua é bonita pra caramba. Eu às vezes eu me perco aqui. Às vezes eu falo, mas, por exemplo, eu arrumei uma mesa digitalizadora para tentar escrever no gráfico. Como é um monitor só, ou eu vou ter que dividir com aqueles programas ou não rola, velho. Não dá, não dá, velho. Não dá, me perco. A mesa é pequena para um monitor grande aqui. E, eu tô vendo que eu tô, pô, quieto ali, né? Peraí. O João Vitor perguntou se é as mesmas médias. João, é a mesma média em todos os ativos, independente do ativo, isso. Média de 20, 60 e 200 exponencial. Isso. E outra coisa que eu ia te perguntar, o seu stop fica colado no candle ou você desloca um pouco acima? Eu sempre desloco um pouco, tá? No caso aqui, se eu tivesse feito essa compra aqui, o meu stop estaria aqui, tá? Mas não na barra em si, um pouco abaixo. Um pouco abaixo. Gosto de deixar ali meio ponto, um ponto do stop, até porque eu sei que se tiver vindo... Tipo, eu tenho algumas premissas, tá, ô Borges? Quando eu entro numa posição aqui, até vale a pena eu deixar para o pessoal que vai querer replicar, as premissas são que eu não suporto mais de 3 barras contra a minha posição, tá? Então, se eu tivesse comprado esse martelinho aqui, tá? Esse dojizinho, stop aqui, teve essa barra de alta, poxa, eu não realizei na máxima anterior, não fiz parcial, tinha um gap aqui, não saí no gap. Cara, 3 barras de baixa contra a minha posição, eu saio. Por mais que aqui eu não tenha sido estopado, mas é um mecanismo que eu criei para mim e me mantém vivo no mercado, né? Então eu vou levando meu trade, pô, vi uma barra contra. Claro, se eu estou aqui numa região de topo, eu sei que é uma correção, eu vou ter que, se eu quiser me manter no movimento, eu vou ter que segurar, né? Mas se não é, se eu estou indo por um scalp ou por um alvo, como se eu fosse nesse alvo do gap, realizou o gap, saí na parcial, minha entrada ficou aqui embaixo, mas eu estou vendo 3 barras contra, eu saio da operação. Então, esse setup, ele funciona muito, tá? Funciona muito, e geralmente, quando tu entra nele, o teu alvo primário ou o alvo de ciclo dele é o topo anterior, tá? Topo anterior vai romper, tu pode sair numa parcial, aguardar uma barra de continuidade, mas muitas vezes a gente tem a correção para a regressão novamente na média. É interessante isso, porque eu faço alguns trades que são de rompimento, né, ali mesmo de movimentação, mas são raros, né, porque a maioria frustra, né, a maioria ali enrosca realmente para andar ali. Então, o fato de eu ter procurado outros ranges de entrada, outras regiões de entrada, porque a gente pega e fala assim, puta, beleza, eu tô vendo que a probabilidade dali, como é que eu faço para aproveitar o máximo desse movimento, deixando o stop justo, trabalhando com payoff positivo. E aí eu fui estudar, né, mais. Eu nem sabia que, por exemplo, a Brooks tinha esses gaps das barras abertas, sim, por exemplo, né? Exatamente. Muita gente usa. A questão dele buscar liquidez, dele buscar stop da galera, do cara me dar a visão como institucional, falar, porra, o cara quer montar posição. O mercado tá caindo, começa a fazer 1, 2 barras de alta.
ele tem, né? Quem está querendo comprar fundo ali, está comprado e o stop vai estar ali naquela região. Quem está comprando, quem está vendido, se está esperando marcar um fundo para estopar, então, assim, o cara tem liquidez para executar os... E aí começa realmente a fazer muito sentido. E aí, a hora que você volta para trás, começa, não todos os trades, mas alguns trades, às vezes que você toma stop, fala, porra, se eu tivesse aplicado isso aqui, eu teria levado até o alvo, né? Uma outra coisa que eu sempre falo ali mesmo para a galera, né? Eu ainda vejo muita gente ansiosa em, às vezes, tirar o risco rápido das operações. Eu acho que isso dá mais ligado a uma parte comportamental do que a setup, né? Então é algo que eu não brigo muito, né? Que eu falo, pô, e aqui muitas vezes eu faço uma parcial que eu falo para galera, pessoal, se fosse a minha conta, eu tava stop cheio ainda, não ia nem mexer, né? Porque quanto menos mexe, menos perde, entendeu? Você estraga menos a sua operação, né? Acho que você já passou por isso também, né? Cara, você já passou por isso? Você faz uma análise, você tem um backtest, você entra no trade, você faz uma parcial que você não estudou no backtest, você mata o seu trade na entrada e fala, ufa, ganhou um dinheirinho. A hora que você volta, ele tá no seu alvo. Isso aí. Aí você fala, porra, ganhei, exemplo, R$100 e era pra eu ter pego 1.200. É tipo uns negócios assim, entendeu? Então, isso tem que ficar... E assim, e tem gente que fala, não, se eu não fizer uma parcial, eu infarto. Então não faz, porra. Não faço. Entendeu? Eu prefiro abrir mão de um payoff, mas ter uma taxa de acerto um pouquinho mais alta, a minha conta pode até fechar um pouquinho, pode até ficar um pouquinho menor, mas eu não tenho um dia de fúria assim, eu fico confortável operando dessa forma, né? E vai indo. E, cara, deixa eu te perguntar, sobre Al Brooks, tem alguma coisa específica que te chama muita atenção, ou toda a metodologia, algo que você fala assim, olha, presta atenção nesse padrão? Cara, o AL, ele basicamente, os padrões, ele utiliza padrões gráficos normais, tá? Fundo duplo, topo duplo. Eu acho que o que tem muito de bacana, deixa eu voltar aqui vou pegar o índice. O que tem de bacana na metodologia do Brooks é a relação da leitura barra-barra, tá? As barras, tu começa a interpretar que essas barras são barras de força. No caso aqui, tá? Esse trade aqui eu fiz, e aí o pessoal, pô, mas tu vendeu baixo. Cara, vendi baixo em relação a quê? A essa pernada aqui, em relação ao bate cara é relativo, né? O bate cara é relativo. A gente vai saber daqui uma hora se é barato ou se é caro. Se eu tô com uma barra dessas aqui, isso aqui é uma barra de rompimento, fechando na mínima, poxa, isso aqui teve força, os vendedores venderam, a barra abriu, os caras venderam até a barra fechar. Cara, o barra vai te dando essas informações. Uma outra coisa dele, que é muito bacana, que são quando a gente tem falhas aqui, ó. Como tu vai entrar na ponta vendedora, né? Então, ele na metodologia dele, nós temos duas entradas, tá? Basicamente, o que vai acontecer? Nós tivemos um deslocamento e ele dá também a metodologia, a contagem de pernas, e aí tu começa a ligar essa contagem de pernas com as ondas de Elliott, né? E tudo começa a fazer sentido, né, cara? Então, poxa, se o preço se desloca em três pernas, que quando tem muito rally, ele representa uma cunha, mas ele sempre vai respeitar as suas máximas. E aí aqui eu já tive uma falha de continuidade. Eu venho com uma barra de baixa, tá? O preço não se moveu abaixo da mínima anterior. E eu tive uma tentativa de retomada dos compradores que não rompeu o topo anterior e deixa essa barra de sinal vendedora. É uma segunda entrada que ele chama de Low 2, que seria uma segunda entrada na ponta vendedora. Uma segunda falha de continuidade que fecha na mínima. E quando tu olha para a ponta compradora, também aparece esse padrão, tá? Vou pegar aqui um padrão. Olha só, então a gente teve aqui regiões de mínimas, né? Provavelmente a gente deva ter aqui uma região de suporte desse preço, mas aí eu tive uma primeira entrada de compradores, tá? Aqui foram emboscados pelos vendedores e, cara, por um tique não foram estopados. E aí eu tive a segunda entrada compradora. Poxa, então já estou tendo aqui uma segunda entrada, que ele chama de second buy, uma segunda barra compradora. E o bacana da metodologia toda, quando tu encaixa, é que tu consegues verificar aonde está tendo, que a gente chama do dinheiro esperto, onde está tendo mais ponta de demanda ou oferta, tu vai entrar a favor do movimento. Então, são poucos os trades, pelo menos o que eu filtrei de toda a metodologia, que tu toma muito calor, tu não fica muito exposto, tá? Geralmente quando tu entra, tu já entra a favor de um movimento que está se iniciando, porque a grande sacada é tu entrar em gaps, é tu entrar em regiões de suporte e resistência, que, cara, é o feijão com arroz. Só que se tu vai falar isso pro pessoal,
O pessoal não aceita que o cara que trabalha, que só opera suporte e resistência ganha dinheiro. Sim, e ele que tem 42 médias, perca, né? Exatamente. Cara, o mercado para mim é fazer o simples bem feito, né? Eu fui Exato. simplificando esse meu operacional ao longo do tempo, porque eu não olho o índice dólar. Eu olho o índice dólar, mais de 100 ações, eu olho mais de 100 criptos, eu olho o mercado internacional. Então, assim, não dá, é humanamente impossível eu ter Não um consegue. setup em que eu tenha 250 critérios para entrar, porque eu não vou ver nada. Né, até que tudo se alinhe já foi, eu não vou ter Já tempo de foi. ver, né? Então, Exatamente. quanto mais tempo passa, mais simples eu vou deixando na minha tela, assim. Eu falo, acho que vai chegar um dia que eu só vou ter os candles e acabou. Impressionante, porque tem alguns setups que eu gosto, algo que eu não estava olhando até um pouco tempo atrás, que eu voltei a olhar, deixar na minha tela é IFR, para olhar junto a SMC, para olhar algumas coisas Boa. interessantes. Estou vendo que você está Boa. com OBV, que pouca gente trabalha com OBV, hein? Eu Esse conheço, aqui. ó, você é a segunda pessoa que eu vejo que está com OBV que aí trabalha. Primeiro é o Leandro Martins, velho Sim. conhecido aí do mercado financeiro. Se estiver vendo a live, um abraço para ele. O Tonel também conhece. E você, cara, me explica sobre o OBV. Cara, o OBV, o On Balance Volume, né? Ele foi o. Cara, se eu não me engano, ele foi cunhado lá na década de 60 pelo Granville. Cara, ele é um indicador que eu gosto muito de utilizar para ações, tá? E também, para mim, é um dos filés, porque ele me antecipa alguns movimentos e ele também corrobora com a minha intenção de executar algum trade, tá? O OBV, basicamente, a nomenclatura dele, ele funciona, ele vai acumulando o volume negociado num dia de transação num papel. Então, se o dia foi de alta, aquele volume todo negociado é acrescentado ao ativo, ao volume dele histórico, e num dia de baixa, aquele volume de baixa é descontado desse volume histórico. E aí o que tu consegue utilizar ele para avaliar movimentos, tá? E também, de repente, antecipar, porque o volume financeiro, a gente sabe que o mercado é uma briga de gato e rato. Então, tem muitos players que querem tomar uma posição, o cara vai comprando aos poucos, né? E isso não chama a atenção do mercado. E o OBV, ele começa a te demonstrar isso. Eu separei aqui alguns exemplos, tá? Mas a gente tem um exemplo da Vale aqui. Então, veja só, eu tive um fundo marcado aqui nessa barra 145, tá? Basicamente ali no 50,87. E o OBV também me demonstrou um fundo. O preço se destinou a fechar gaps acima, né? Fechou gaps de barras, tentou fazer uma pernada de romper médias móveis aqui, principalmente a média móvel de 200 que está flat, e o OBV acompanhou ele. Só que agora nós estamos numa correção em duas pernas que está em cima da média móvel, só que o OBV já rompeu o fundo anterior. Então aqui eu tenho uma divergência de baixa, tá? Ah, eu vou vender agora de olho fechado? Não, tu não vai vender. O indicador ele está te demonstrando que a gente tem uma divergência de baixa, que o OBV já rompeu o fundo anterior, o que pode acontecer que o preço aqui comece a distribuir nessa média e venha fazer novos fundos, tá? Então ele é um indicador que ele pode te antecipar um movimento. Como eu gosto de usar ele, cara, ele vai me dar a informação que eu estou entrando num rompimento, a favor do rompimento, num rompimento correto. Deixa eu ver se eu tenho algum desses que eu separei aqui para a gente Escuta, olhar. você tem uma média aí nesse seu OBV, qual que é? Tem uma média de 10 períodos. Eu uso a média de 10 períodos para filtrar quando ela está meio flat, tá? Aqui eu trago uma outra observação, só que pela ponta compradora. Então, olha só, a gente teve aqui um micro fundo duplo com a barra 140, 142, com a 146, e o preço veio testar a média móvel, falhou, ali o nosso setup é aquele de regressão à média móvel, tá? Só que olha só, o preço veio fazer testou o fundo, né? Até rompeu ali mínimas, né? Criou uma mínima aqui anterior e olha onde está o OBV. Que legal. Aqui eu tenho uma divergência de alta, tá? Porque o OBV está me demonstrando que tem acúmulo financeiro nesse movimento e que esse movimento de baixa pode ter sido uma captura de liquidez, pode ter sido um movimento que veio capturar essa liquidez e subir. Então o OBV está me mostrando que esse preço já estaria próximo a testar esse topo aqui. E isso aqui para tu fazer uma... Poxa, eu estou querendo comprar, fazer uma compra aqui dessa barra, tá? Não é indicação, pessoal, mas eu quero comprar, então, a barra 159 para levar, fazer uma parcial no 37,68 e levar nesse fechamento de gap. Eu poderia estar fazendo isso porque o OBV está me demonstrando que provavelmente está tendo um acúmulo financeiro aqui desse ativo. Que legal. Ó, deixa eu te mostrar aqui minha tela, ó. Dá uma olhada aqui na minha tela. Vamos pegar esse ativo que a gente abriu com o Swing Trade. Aqui, completamente alinhado com o OBV, perfeito? Perfeito.
Ativo rompendo topo, com o ABV respeitando aqui dessa região. Completamente alinhado, se a gente olhar no diário. Tu vê que o ABV, tu tá com o ABV ali, né? Tu vê que ele já rompeu a linha de tendência, né? Sim. Tá completamente alinhado aqui com o movimento. O ABV ele já rompeu essa linha que é de tendência. A gente olha aqui no semanal ativo rompendo essa LTB de longo prazo aqui, e o diário já acompanhando, demonstrando cima. Que há comprometimento dos participantes com esse rompimento aí. Eles estão botando grana, né? Então, é uma outra coisa que eu presto muita atenção nessa parte aqui de rompimento, são essas barras que você fez o mesmo exemplo ali na queda da Vale, do índice, eu não lembro que você estava mostrando agora há pouco que andou, nesse tipo de movimento. A gente vê o ativo aqui que está enroscando muito, e ontem ele praticamente engolfa 7, 8 dias de movimentação com uma barra única, entendeu? Então isso aqui eu gosto muito, e olha o volume negociado aqui. Essa barra que é vermelha aqui significa que ela tem, se não me engano, 4 vezes mais volume do que a barra anterior, tá? E a gente teve o melhor volume negociado nesse ativo aqui desde 22 de julho, né? Quando ele no outro dia abriu com guipado aqui, abriu uma posição de alta. Aqui não seria um trade que eu pegaria, não tem a mínima questão, a mínima gestão de risco aqui, esticado pra caramba, mas depois de uma lateralidade dessa, e o ativo para mim rompendo essa LTB aqui de longo prazo, cara, que ela vem desde lá de cima, né? A gente ajusta ela aqui nesse fechamento, ajusta nesse fechamento aqui depois, fechou acima, rompeu o máximo, então a linha seria essa aqui. Né? Depois disso, a impressão que me dá aqui é que a gente vai ter um belo de movimento de alta, né, nesse ativo, diferente do que ele está aqui, né? Ele aí se já começa a olhar os outros conceitos, né? Aqui uma barra vermelha ignorada, aí se você vai para o SMC é o sell to buy, né? É o institucional buscando liquidez, aí cada um vai ter a sua característica ali para poder trabalhar. Então, assim, é o tipo de rompimento que eu costumo pegar. Eu filtro muitos rompimentos, né? Mas esse foi um que faz sentido para mim. Até o que eu tenho feito bastante eu estou olhando as BDRs, eu vejo como é que está a ação realmente no mercado americano, porque às vezes uma alta de 2% aqui é o dólar porrando 2% para cima e a ação está de lado. Aqui a gente tem um cenário de lateralidade no dólar, né? O dólar zerado hoje caindo 0,07, não está caindo nada, e o ativo realmente demonstrando que pode andar bastante. E aí, como eu gosto de volatilidade, cara, eu gosto de pegar ativo assim, ó. O stop, a gente está lá calculado para tomar com risco do capital que a gente entra. Quando eu vejo os ativos que realmente, quando tem entrada de volatilidade, deslocam muito o preço para cima, né? Aqui andou 40%, aqui o ativo andou 36%, aqui nessa pequena movimentaçãozinha de alta é 20% para cima. Esse rompimento aqui, então assim, eu tô vendo que é um ativo que nas regiões aqui das médias, né? Deixa eu pegar outra coisa para desenhar aqui, ó. Nas regiões das médias, quando anda, cara, ele anda forte. Aqui andou e voltou. Cara, só essa puxada aqui foi de 18% numa semana, né? Então ele tá segurando muito bem ali, né? Então quando entra a volatilidade realmente, tem esses rompimentos, é um ativo que costuma andar, né? Você vê que é um ativo que realmente quando ele pega, olha aqui, ó, ficou lateral, né? Ficou bastante lateral, um candle fechou depois de vários candles ali de lateralidade, andou. Então, para mim, o cenário que a gente tem aqui é um cenário muito parecido aqui, que é realmente o mercado querendo andar, o mercado acelerar, e pelo semanal, o rompimento dessa lateralidade aí para mim, né, que a gente tem aqui, 10 dias aqui desse movimento para mim, projeta esse ativo lá para cima para ele poder voltar a acelerar bastante. Tem gap para ser fechado lá em cima, né? Tem regiões para poder fazer parcial confortável. E o que tu está falando, né, o Borges, essa é a magia que eu vejo da análise técnica, cara. Que o que tu está falando é nada mais do que uma das premissas de Charles Dow lá, né? Que a história se repete, né, cara? Então, tu consegue olhar para a esquerda e ver, antecipar. Essa aí é a probabilidade, a antecipação de um movimento, a probabilidade que ele vai ter de romper. Poxa, um rompimento desse, né, cara? Uma barra de Marubozu, ou uma barra de rompimento, uma forte barra com alto volume, pô, é comprometimento do mercado, né? Então, eu estava perguntando para você sobre stop, se você desloca um pouquinho ou não. Deixa eu voltar aqui para o Prost. Eu entrei numa operação aqui de Tesla e a gente tem que contar um pouquinho de sorte também, né? Cara... Quem nunca rezou, né?
Meu stop de Tesla, eu olhei esse fundo aqui, ó, e eu falei, vou deslocar um pouquinho abaixo desse fundo aqui, ó. Tá? E eu desloquei 12 centavos. Bateu 10 centavos para baixo e já tá voltando a subir já. Mas cara, eu nunca gosto de colocar embaixo da barra, né? Porque muitas vezes a experiência te ensina, né? Muitas vezes vai te tirar no tique e vai no movimento, né, cara? Sim. Irrita. Eu falo, então, as duas coisas que mais me irritam no mercado, assim, disparado é violinada, tá? Violinada e assim, aí eu falo que quando eu erro você enxergar uma operação, hoje é muito raro acontecer, e você não entra por receio. Cara, setup é setup, velho. Bateu, entra e vai para cima, entendeu? Não, aí tá a diferença, isso aí. Cara, você não, eu falo pra a partir do momento que você enxergou uma oportunidade de entrada, é um negócio que você tá esperando o dia inteiro. Então, se você já validou seu setup, 95% do seu trabalho já foi, velho. Entrar e falar assim, seu stop tá ali, minha condição vai ser... Acabou, é algo para uma criança de 10 anos fazer depois. Mas tu tocou num ponto muito importante, Boris. O pessoal não valida o setup. Nada. Entendeu? Por isso que, cara, eu entro de olho fechado naquele setup aí que eu trouxe para vocês, porque eu passei um ano operando só ele, cara. Eu só operava ele. E aí eu fui anotando todos. Esses dias eu tava mostrando, pessoal, eu tenho um caderninho aqui dos meus trades, cara. Tá aqui o serviço que tu tem que fazer. Tu queres operar e ganhar dinheiro no mercado, tu tem que ser profissional. E tu vai ser profissional à medida que tu vai... Poxa, o que eu vou operar? Primeiro que tu tem que te especializar em algum tipo, né, de padrão ou operação. Cara, vou me especializar em rompimentos. Então tu vai lá, vai mensurar quantos rompimentos eu entrei, quantos foram a favor, quantos stops eu tomei. Porque quando aparecer o padrão, cara, aquele ali eu validei 75% de chance, então tá, tudo bem. Já tô entrando sabendo que a probabilidade está ao meu favor, mas eu posso ser estopado. Se eu for estopado nessa, vai dar a próxima, e se der o padrão, eu vou entrar de novo. Exato. Né? Outra coisa que eu escuto muito você fala que uma ação vai cair, por que você não vende? Eu falo porque não tem gestão de risco para isso. Né? Não adianta nada eu enxergar uma ação com uma probabilidade de queda de 10%, mas stop ser de 15%. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Entendeu? E quando tu vai fazer isso, tu vai ser estopado. Né? Não, se você entrar... não, quer saber? Vou pôr stop de 15 para alvo de 3. Ele vai bater 2,5 e vai voltar. Vai voltar e vai pegar outro stop. E vai estopar para falar assim, aprende a operar direito. Então, entendeu? São essas pequenas coisas que fazem toda a diferença. Quando tu falou do profissionalismo, é exatamente, cara, para o pessoal que me acompanha, mas tu não bota os teus resultados. Cara, primeiro que eu sou um profissional analista, tá? A gente não está aqui para vender ilusão para ninguém, nós estamos aqui para analisar ativos, né? E de uma forma profissional, recomendar uma entrada, uma saída. Quando tu falou da relação das parciais, por estar exposto a outras pessoas, né? Tu tem que também ter um pouco de jogo de cintura, né, Boris? Sim, e é uma responsabilidade muito grande, né, velho? Tu tá à frente de uma sala de operações com as pessoas que estão ali fazendo o que tu tá indicando, né? E é por experiência, cara. Você deu assim, falou assim, poxa, cara, me ajuda nisso, porque você tomou 2 stops de 300 pontos no índice, e aí outra operação tava dando 100 para frente, eu encerrei e você ganhou 1.000. O que eu faço agora? Eu falo, cara, ou você segue ou não segue. Eu sempre falo pra galera, o problema não é tomar stop de 300 pontos, o problema é o tamanho da sua mão. Tomar um stop de 50 pontos com 1.000 contratos dói mais do que tomar um stop de 1.000 pontos com um contrato, pô. É financeiro o negócio, entendeu? Então, a pessoa se pega muito a pontuação. Óbvio que não dá pra você deixar um stop de 2.000 pontos e pegar o de 200, senão sua conta não vai fechar. Não tem como, entendeu? Então a análise técnica para mim é você encontrar as melhores regiões para você montar as operações que ofereçam um risco-ganho bom, né? E que você confie, você tem estatística no que você está fazendo. Entendeu? Então, assim, tanto que o pessoal todo dia falou para mim, você está estudando agora SMC, você vai largar tudo que você está falando? Eu falei, não vou largar nada, vou agregar no que eu estou fazendo. Se chegar num ponto que eu entendo assim, não, a média móvel agora tá me atrapalhando, eu vou arrancar e acabou, cara. Eu não sou preso com a média móvel no meu gráfico, entendeu? Ou se eu achar que eu tenho que usar IFR porque o IFR tá me dando mais dinheiro, a planilha tá me mostrando que ele me dá mais dinheiro, eu vou usar, cara. Tanto faz o que eu vou usar. Eu preciso ter uma gestão de risco interessante. Algo que você falou no começo da live, para mim, é o ponto que mais vale. Que é você não vira a chave, você está consistente, você não é consistente. Né? Eu dou um exemplo aqui, eu falo, galera, vamos lá. Fiz 5 milhões operando day trade em 10 anos
paguei 20% de imposto de renda, sobrou 4 milhões para mim. Aí eu vou, no último dia, eu perco 5 milhões. Eu tomei um dia de loss e eu tô para trás em tudo que eu fiz na vida. Então eu não fui consistente. Exatamente. Entendeu? Eu faço uma analogia, o pessoal acha que é um pouco pesada, mas para mim é igual uma pessoa que é alcoólatra, é viciada em droga. Ela não pode ter deslize, velho. Não dá, senão você põe tudo a perder. Todo entendeu? dia é o dia que tu tem que te proteger. É matar um leão por dia, velho. É matar um aí. leão por dia. É o que eu vejo entendeu? também. Não ficar puto se passar uma... Porque nem essa semana teve um dia que abriu aí, acho que foi o dia que você mostrou, e aí despencou o mercado, a hora que eu já tava na live, o mercado tava no meio da queda, eu não peguei. Aí eu, galera, e aí? Falei, cara, eu acho que vai moer o mercado. Então vem, eu vou pôr stop aonde? Se eu pôr stop de 100 pontos, ele me pega e cai, e cai 1.000 pontos. Stop de 200, aí ele me pega e cai. Aí stop de 1.000, já fica caro. Então espera, não deu. Não vamos operar exceção, velho, te opera a regra, velho. Entendeu? Aí. Tipo assim, um dia atípico. Né? Tem outro amigo meu que ele opera a renca, eu vou ver se eu trago ele pra live também, que a gente boa. Pedro, depois eu te passo o Instagram pra você poder acompanhar, se já não segue ele. Que, tipo assim, o dia que o mercado vira a tendência, eu já tenho certeza que no Instagram dele vai estar assim, hoje eu não tive operação. Porque ele não opera essa virada em V, que você tava falando aí de 20%. O mercado tá para baixo, ele vira. Porra, acertou um falso rompimento, pegou, beleza. Não pegou, meu amigo. Espera o mercado voltar para uma normalidade. Queria te perguntar outra coisa, cara. Certificação CNPI, é isso que você tem também? Sim, eu na realidade, eu até trouxe para quem está nos assistindo, quer se tornar um analista, né? Eu dou aula na Top Invest. A Top Invest hoje é uma das, se não é a maior escola de certificação do Brasil, né, para o mercado financeiro. E aí eu dou aula lá na Top Invest do curso para analista técnico e analista fundamentalista. Tá? Então, CNPI técnico e CNPI global, que é chamado pela APMEC. Eu trouxe, cara, um cupom de desconto para a galera, até inclusive para a galera da Nomos, aí o pessoal, os estagiários que querem se tornar agentes autônomos de investimento, ou a galera que está nos assistindo que quer se tornar um analista, mas eu sempre lembro uma coisa, Boris, que nem todo trader será um analista e nem todo analista é um trader. Então a gente tem que saber dividir essas coisas para, de repente, o pessoal não se frustrar, achar, bom, a prova também não é nada fácil, a gente tem poucos analistas, né, credenciados, eu acho que já é por isso, né? É uma prova cara, muito densa. E outra coisa, né? Você passar na prova de analista de CNPI, eu não acho que você se torne um bom grafista. Para mim, não. Falou tudo. Para mim, não. Tá? Porque... Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Cara, assim, com todo respeito à PMEC, tomara que esteja vendo a live, e essa crítica é uma crítica construtiva. Vamos lá. Quem hoje usa gráfico de ponto figura? Só o Max Noronha. Cara, uma outra coisa para mim que falta muito, gestão de risco. Cara, não tem abordagem de gestão de risco. Eu acho que isso é imprescindível na análise técnica, você falar sobre payoff. Né? Eu já até mandei e-mail para eles falando sobre isso, infelizmente não tive resposta, mas de novo, vocês estão vendo essa live, pode me chamar, eu tenho ideias. De novo, críticas construtivas, que é para elevar o nível de certificação. Exatamente. Porque hoje, muitas vezes, se tornam pessoas não bons analistas, pessoas certificadas. Exatamente. Né? E aí, às vezes, vem gente falando assim, pô, tirei o CNPI, me dá uma vaga aí, me dá um emprego aí. Eu falo, cara, não é pastelaria, primeiro, né? E segundo, você já opera? Não, tô começando, mas já tenho o CNPI. Cara, com todo o respeito do mundo, isso não significa que você é um bom analista de mercado, você se torna um bom certificado. E, cara, precisa estudar, porque não é fácil a prova, né? Não é fácil, não é fácil. E a aula que você dá são para as duas certificações, CNPI e CNPIT? CNPI e CNPIT. E exatamente o que tu tá falando, cara, e na parte do fundamentalista, eu vejo que a relação de valuation, múltiplos, ela é abordada nos primeiros módulos, mas o curso em si, ele é muito mais contabilista, de regras contábeis, do que sinto fazer avaliações de empresas, né? De instrumentos avaliativos. Então, poxa, da prova do fundamentalista são 18 módulos, cara, dos 18 módulos aí, tranquilamente, uns 12 a 15 é relacionado à contabilidade, né? Então, eu acho que a gente pode aprofundar mais, assim como o técnico, em mais metodologia técnica, mais relação da gestão de risco, que até agora tem o Trade System também, que já está muito vivo, isso, a relação de operações com robôs, mas eu acho que um gerenciamento de risco e também mais técnica, né? Uma prova mais técnica, para mesmo filtrar o grafista, né? Porque ela fica aquele meio termo. O que eu acho que o conteúdo brasileiro é muito robusto,
E aí o conteúdo brasileiro é praticamente um curso de CEA, um agente autônomo, só o brasileiro, né? E os outros... Você tem uma noção, você tem uma noção, quando eu falei assim, eu vou primeiro passar no conteúdo brasileiro, galera, vocês não têm noção, quando eu fiz um curso em uma outra casa, eram assim, 2, 3 apostilas para o conteúdo brasileiro e uma apostila pequena para o conteúdo técnico. É mais, tipo assim, a proporção é 2, 3 para 1 de conteúdo. É mais ou menos isso ainda, né? É isso aí. Então, é a mesma coisa que o cara tira CNH e acha que sabe dirigir. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. E muitas pessoas querem ser traders e aí acham que vai tirar a certificação e vai ser um trader. Não tem nada a ver uma coisa com... Ou vai tirar a certificação e vai ficar positivo, vai começar a se tornar positivo. Não tem nada a ver, né? Mas, para quem quer, eu vou deixar então aí... Claro, o cupom é CNPI Mateus, com TH. Ali, então, esse cupom vai dar 15% de desconto para o curso. Você tem o link? Você tem o link aí? Me manda no WhatsApp que eu jogo aqui no chat aqui para a galera. Tá, e eu tenho um link do cupom que eu vou te mandar aí. Esse cupom, basicamente, ele é para a galera que quer... Aqui nesse cupom tem todos os cursos. O nome dessa modalidade que o pessoal da Top fez para essa live é Prestigi. Então tem, cara, do CEA ao analista de investimentos, ao cara que quer o CNPI, o CFG, o CFA, tá tudo junto aqui. Eu vou te Rapaz, mandar. eu apanhei para tirar o CGA, hein? CGA eu apanhei para tirar, hein? Na época, hein? Não é mole, né, cara? Mas então, o Boris, essa relação de estudo, cara, para nós e para todos que querem entrar na carreira, tu nunca vai parar de estudar. Essa cara, não, porque você tem que refazer o curso, você tem que refazer prova. Você tem uma noção, cara, o CNPI, são quantas questões são para passar a primeira? São 40 questões? 40, 42? Para passar, sim, o total é 60 e é 2 horas e quase 30 de e tem que setar 40, né? Para passar no módulo, né? Cara, eu fiz, tipo assim, 5 provas. Eu acertei, tipo, 39, 39, 39, 38. Não, na quarta prova, cara, eu sentava na mesa de uma corretora, mas os caras me chamavam de burro na mesa, e blá, blá, blá. E tem curso CFP lá no Top Invest? Tem também, e esse cupom é Prestigi, é isso? A Prestigi é um pacote que te dá acesso a todos os cursos. Tá. E aí tu paga mensalmente. E o cupom é? Esse cupom é CNPI Mateus com TH. Tudo junto. CNPI Mateus. CNPI Mateus. Pronto, eu vou jogar no chat aqui, ó. Aí o cupom dá, salvo engano, 15% de desconto nas indicações. Mas é importante, e assim, Boris, eu acho que é importante a relação da certificação, porque hoje a gente tem aí as redes sociais são muito abertas, muita gente leva as pessoas à ruína, né? E aí, cara, tu tendo um profissional CNPI, tu sabe que o cara é credenciado, todas as indicações que ele está te dando, ele está reportando ao APMEC, tem um órgão que está verificando se realmente o que ele está fazendo está condizente com a profissão. Então, cara, eu acho que dá mais garantias, né? Sim. Não, isso é sensacional. Você tem uma noção, galera? Quando eu tirei o CNPI, o conteúdo brasileiro, um amigo meu falou assim: isso é fácil, quero te ver tirar o CPA 20, que trabalhava no banco, né? Eu falei, cara, eu não vou nem estudar para fazer a prova do CPA 20. Qual que é a inscrição? Cara, eu passei de primeira. Sim, aborda algumas coisinhas diferentes, se não me engano, eu não lembro mais, que faz um tempinho lá, mas assim, eu nem precisei estudar mais, porque já tá estudando tanto, tava tão fresco o conteúdo ali, e aí me ajudou quando eu fui tirar o CGA, né? Aí me ajudou, aí tive que estudar, mas aí eu tive que me aprofundar muito na parte de asset mesmo, ali, de conta de ativos, que aí eu não tinha noção nenhuma. São assuntos que não são abordados lá, né? Não, aí eu tive que mergulhar de cabeça, e aí quando eu fiz o curso presencial, todo mundo já trabalhava em asset, eu era o único que não trabalhava, então assim, todos os termos que o cara falava, todo mundo, isso é fácil. E eu boiando, eu falei, não, beleza. Eu falei, bom, se for conta eu pego, é fácil, velho. O mais chato pra mim é decoreba de legislação. Cara, eu acho chato, velho. O cara não consegue entender, né? Tu tem que decorar, a legislação tem que decorar. Eu falo, bicho, deixa eu te falar, eu vou saber as principais, o resto eu vou consultar, velho. A real é essa, entendeu? A gente sabe que nem eu tava hoje conversando com o cara no almoço ali, com o amigo meu, ele tava mostrando pra mim como é que ele faz operação no milho, com spread. Cara, a vida dele é fazer spread no milho com outros contratos, ele faz muito dinheiro assim. Eu falei, porra, ele falou, eu vou te ensinar, senta aqui. Eu fui lá almoçar com ele, hoje tava no computador com ele me ensinando lá. E aí tinha um cara lá falando, você é analista, faz live, já te vi na live. Pô, por que você não opera junto? O cara é agente autônomo e o cara não sabe que analista não pode clicar junto.
Entendeu? Então, assim, tem muita regra. Eu falei, não, cara, a gente não pode. Como assim não pode clicar junto? Eu falei, não pode clicar junto, velho. Você já devia saber. Pelo menos isso você devia saber. Você não pode clicar junto comigo ali. E então, assim, tem muita coisa, tá? Pessoal, para quem quiser aprender, tem várias certificações ali, tá? Coloca o site aí, Matheus. Puxa, tira a sua tela, coloca o site aí para. Puxa a sua tela, coloca o site aí pra galera ver sobre o site aí dessa certificação lá da Top Invest. Claro, peraí, deixa eu abrir aqui o site da Top pra galera. E tá vendo aí a minha tela? O Agro vai puxar agora aí. Agora tá. Tá. Basicamente, o nosso curso da Top, tá? Ele tá todo, o CNPI, ele tá totalmente atualizado, tá? A gente atualizou o conteúdo técnico ano passado, atualizamos o conteúdo brasileiro ano passado, e esse ano a gente está atualizando o conteúdo global. Na realidade, eu estou indo amanhã gravar o último módulo. Então, olha só, cara. Olha o que nós temos do conteúdo global, de questões que são muito relacionadas à contabilidade, né? Do que questões práticas mesmo de valuation, assim como também a nossa grade do curso em gestão de risco é uma gestão de risco que ela é muito superficial, né, o Boris? E aqui o coisa que eu liberei para a galera com o cupom, é só meter o cupom aqui, possui o cupom, e joga lá CNPI Matheus e fica à vontade a prestigiar. Sim, cara, tem. Aí, por exemplo, quando eu fiz a prova, caiu muitas perguntas de onda de Elliott que eu acho subjetivo demais para mim. Ou eu não aprendi direito, eu acho subjetivo. Eu não acho fácil para Elliott, tá? Eu já tentei e a galera fala, o que você faz onda 1, 2, 3? Aí eu acho que vai ter até alguma coisa que o próprio Al Brooks fala, que eu não vi, mas deve fazer sentido. Por exemplo, eu geralmente pego até o terceiro pivô, mais que isso eu não pego. Porque a probabilidade dele falhar, para mim, é muito grande. Mas eu aprendi tomando porrada. Entendeu? Então, assim, e aí, se você for olhar a onda de Elliott, não, pô, ele já vai ter feito a última virada, já fez perna 1, 2, 3, você já tá na 5. Só que aí começa, cara, a derivada da 5, é correção da 2, é ABC da 2. Só que assim, eu acho muito complexo. E eu tentei, a hora que eu parava o dia, eu falava assim, é fácil, pô. Amanhã tá fácil. Eu não sabia aplicar a hora que tava rolando gráfico, eu não conseguia, porque eu achava subjetivo demais, entendeu? E uma puxada ali antes, né? Um fundo ali antes. Aí eu falei, cara, tem que ser mais simples do que isso. Né? Eu acho que o segredo das coisas está na simplicidade. Só que você estuda muitos anos para entender isso e para aplicar essa simplicidade, arrisca. Né? Arrisca mesmo. Então isso muda bastante. Cara, queria te agradecer pelo bate-papo. Acabei até passando da hora com você, desculpa, era para ser 1 hora, a gente já tá 1h15, e se deixar a gente vai até 5 horas da tarde ali, tá bom? Pessoal, Matheus deixou o site aí para vocês que querem ter mais, aprender mais e aí tirar as certificações, não é só CNPI, tem uma série de certificações ali, agente autônomo, você trabalha a instituição financeira, CPA 10 é o mínimo que você vai ter que ter, CPA 20 hoje para mim é meio que requisito obrigatório, né? Hoje em dia, se você quiser começar a se destacar, deve ser aqui um CEA ou até um CFP, né? Para você começar a se destacar um pouco mais. O CEA, né? Já te possibilita a entrada no mercado como um consultor, né? Como hoje também os agentes já estão migrando para o CEA. Eu acho que é uma grande porta de entrada para o mercado financeiro. Quem é bancário, obrigatoriamente CPA 10, CPA 20 vai ser necessário. Dentro do banco, com o CEA, tu já começa a atender cliente de alta renda, ser banker, como eu chamo, né? E aí tem o que eu costumo falar, né, Boris? Tu tem que entender o teu viés. Se tu é um viés operacional, tu é um cara mais comercial, tu tem mais contato, né? Então, tu tem que buscar mais para tu atuar no mercado, tu vai ter que ter uma certificação para mostrar que tu conhece do que tu tá falando, né? Então, se torna indispensável. Para quem quer tá nos assistindo e, poxa, eu quero atuar no mercado, eu quero estar que nem os meninos ali, cara, então começa a te preparar, começa a estudar, buscar um bom curso, porque se faz necessário tu ter essa certificação para mostrar né, que tu tem conhecimento sobre o que tu está falando, e é a gestão de patrimônio de pessoas, que muitas vezes economizam a vida inteira, e tu não vai dar uma recomendação, né, ruim aí para uma pessoa perder dinheiro, ou enfim, né? Exatamente, cara. Resumindo, né, lembrando que a Ambima vai mudar tudo em dezembro, de novo eles vão mudar? Mas agora, 2026, vão ser 3 provas, né? Vai ser uma prova comercial, uma operacional e uma de ativos. Então, vai fechar um pouco mais o cerco, né? Porque tinha muita gente que decorava e tal, ia lá fazer a prova.
Exatamente. Não, foi o Agro mesmo que colocou aqui, não foi você não, pô. O Agro, você esperou o Matheus aí, pô. Eu vi o desespero no olhar dele em algum momento. Falou, porra, mexi no celular, abri o WhatsApp. Eu vi o desespero no olhar dele agora. Eu vi o desespero no olhar dele. Stop. Não. Falei, mano, eu falei, o que aconteceu? Borges, então, beleza, cara. A oportunidade, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, aí eu tenho uma página ali que é mateusalmeidacnpi.com.br. Ali eu tenho também meus produtos ali. Manda o link para mim aqui, pô. Manda o link, eu já ponho aqui no chat pra galera. E quem quiser conhecer ali, pode acessar o grupo do WhatsApp para bater papo. Muitas vezes, essa nossa atividade ela é uma atividade que a gente é muito solitário também, né, o Borges? Então, muitas vezes o cara não consegue falar das suas dificuldades, falar também dos seus traumas com o stop, porque a gente opera, a maioria, né, dos traders, pessoa física que não está dentro de uma corretora, está dentro de uma sala, de um quarto, de um escritório, operando sozinho, e muitas vezes a família não entende isso também. Poxa, tu só perde, cara, o que tu quer com isso? A minha esposa falava isso para mim, pô, Matheus, eu não consigo acreditar, cara, que vai dar certo para ti, porque eu só te vejo perder e tu tá sempre triste. E tem várias fases, e o bacana é que quando a gente fala sobre isso, principalmente no trade, nós vivemos isso, eu sei o que tu viveu, basicamente foi a mesma coisa que eu vivi, e a galera que ainda não é consistente está vivendo o que a gente viveu lá atrás, mas é só o tempo para maturar e muito estudo, né? Cara, não tem jeito, vai sentar a bunda na cadeira e estudar, assim, eu não conheço outra fórmula, eu não tenho QI 200 para não precisar estudar, então eu tenho QI normal ali, um 120 ali, e só que a diferença é que eu tava conversando com um amigo meu, tava mandando mensagem para mim ontem, era 11 e pouco, aí porque ontem, não sei se você tava vendo lá no Insta, lá, o Matheus, que é o mais novinho, resolveu que ele não ia dormir, era quase 11 horas da noite, ele pulando no sofá, eu já tinha desencanado, eu tinha que estudar, tinha que fazer relatório ainda. Aí minha mulher, você nem vai trabalhar, acorda mais cedo. Eu falei, não, eu não consigo render com sono 5 horas da manhã. Eu preferi agora que eu já tô embalado e sento e estudo. E eu gosto de estudar à noite, não sei você, mas eu gosto de estudar à noite, cara. Tô uma paz, o mercado já fechou, você não tem mais nenhuma adrenalina, não tem que responder ninguém no WhatsApp, é só você e o gráfico ali, pra você analisar com calma, planilhar, rever trade. Eu gosto disso, né? Eu fiquei durante muitos anos estudando, tipo, das 10 a 1 da manhã, assim. Tem uma varanda lá em casa, lá no apartamento, eu colocava o notebook lá, cara, um joguinho de futebol ali na TV para eu distrair um pouquinho e eu ficava estudando, né? Então, uma coisa que diferencia quem tá no mercado, você que tá no mercado há muito tempo, porque se você for ruim, se você for preguiçoso, você ainda tá no mercado há 7, 8 anos já, igual você tá. Sim. Né? Então, eu tô no mercado desde 2008. Então, assim, algo que eu falo, que a gente tem é dedicação, velho. Né? É um mercado de altos e baixos. Até hoje um cara tava perdido de manhã para fazer um bate-papo para eu falar como é que foi meu altos e baixos, o que eu já fiz, já errei, já. Falei, cara, eu quero fazer com alguém conversando, não vou ficar relato da vida real ao vivo, não. Então eu falei pro cara, eu chamo você aí e a gente fica batendo um papo. E é interessante, né? Porque muita gente tá passando porque a gente já passou, né? E só que eu falo, galera, vocês têm uma oportunidade de ouro, né? Que é estar com gente séria. Isso é difícil hoje em dia. Né, eu garanto para vocês ali, tem planilha, tem material, tem gerenciamento de risco, tem aula de setup, tem uma série de coisas. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer qualquer dia outro bate-papo? Bora? Vamos sim, pô, só pelo teu convite. Setup, tá? E manda para mim depois o seu layout lá do Profit para eu poder compartilhar lá na comunidade. Fechou? Eu já exporto agora e te mando ali pelo WhatsApp. Fechou? Cara, obrigado, tamo junto, galera. Agradeço aí o Matheus. Tamo junto, galera. Valeu. Obrigado, Borges. Até a próxima. Valeu.